Eu estou aqui com o professor Ademir Sequete, do Instituto Federal Catarinense. Então ele vai informar um pouco sobre o nosso assunto aqui. Pode? Tá. Vocês me perguntaram se o governo tem alguma preocupação em relação ao meio ambiente. Certo. Tem. Qualquer governo precisa ter hoje, seja ele municipal, estadual ou federal, porque a sociedade cobra muito hoje a preservação do meio ambiente, porque meio ambiente preservado significa qualidade de vida para as pessoas, né? Camboriú, particularmente, é um município que tem trazido muita gente de fora, né, de outros estados, de outras regiões do estado, de Santa Catarina, porque as pessoas acreditam que aqui tem emprego fácil. Muitas vezes é uma ilusão, porque o emprego existe para quem tem qualificação profissional. Quem vem para cá sem ter uma profissão não encontra fácil o serviço. Existem as vagas no comércio, no turismo, na construção civil do município, mas precisa ter qualificação. Bom, essas pessoas normalmente vêm para cá sem recursos. O que acabam fazendo? Vão morar em locais impróprios para morar, né? Constroem barracos em locais de preservação ambiental, que é o caso de algumas favelinhas que se criam, né? Aqui no Monte Alegre, no Conde Vila Verde, no bairro São Francisco, nos loteamentos periféricos aí. Aí quando começa a chover forte, começa a água a invadir as casas, a turma que diz que é porque os loteamentos represam a água. Não é verdade. É porque construíram casas onde a água sempre foi, né? Isso é em decorrência de falta de estrutura municipal para dizer para as pessoas: aqui não se pode construir. Aí a prefeitura comete outro erro, autoriza loteamentos em áreas que não deveriam autorizar. Porque se autoriza o loteamento, o dono do loteamento vende o lote, quem compra o lote constrói a casa. Não é isso? Certo. Em relação a matas ciliares e rios, que é um problema sério de Camboriú. O que Camboriú tem em relação ao rio? Ele tem a nascente de água que abastece Camboriú e Balneário Camboriú, que precisa muita água, né? Aqui em Camboriú somos quantos? 180 mil habitantes. E Balneário Camboriú mais 120, 130. É muita gente. Com a diferença de que Balneário Camboriú no verão vai para 1 milhão de pessoas que precisam beber, precisam fazer limpeza, higiene pessoal, limpeza de imóveis. É muita água. A fonte da água que abastece esses dois municípios é o interior de Camboriú. Só que o rio Camboriú, ele foi muito maltratado desde a nascente, né? Que nasce lá no braço de Camboriú, lá na Vila da Pedra, se não me engano. Vila da Pedra não sei exatamente, é no braço, né, que nasce o rio Camboriú. O hábito de Camboriú de plantar arroz desmatou as áreas próximas ao rio, porque antigamente era hábito o cidadão plantar arroz até em cima do rio. Com isso ele tirava aquela que se chama hoje de mata ciliar, né? Todo mundo fala em mata ciliar, que é aquela faixa de terra que protege o rio. Só que antigamente não se dava essa importância, se desmatava tudo. Com isso o rio foi perdendo proteção, parte dos barrancos do rio foi caindo, foi entrando para o rio, enchendo o rio de areia, né? Como não existe mata, e todo mundo sabe que a mata segura a água, quando chove bastante, em pouco tempo o rio sobe, e em pouco tempo ele desce, porque a água desce com tudo. E aí também vai embora tudo. Então não mantém a água para fazer a utilização que precisa. A presença do arroz no município, que já foi maior, na verdade. Maior produção aqui? Já foi maior, né? Já foi a base agrícola do município, o arroz, né? Mas hoje já não é tanto. Mas a presença do arroz, ela tem duas consequências grandes. Primeiro é o grande uso da água. A água que passa por dentro dos arrozais, o que se usa para preparar o solo, fatalmente ela vai ser meio que contaminada, né? Pelo menos suja com barro e com outros detritos. Depois essa água vai para o rio levando alguma coisa. Em relação aos agrotóxicos que são usados nas áreas de arroz, é meio que mito dizer que os agrotóxicos estão na água. Existe uma pesquisa feita por um pesquisador da IPAGRE de Itajaí, que prova que o resíduo de agrotóxico na água do rio Camboriú e que passa por dentro das arrozeiras é mínimo, né? Se existe alguma coisa, é bem
insignificante. Mas o uso de agrotóxico não tem consequência só nos arrozais, ele tem em outras áreas quando usado inadequadamente. É isso? Certo. A respeito dos problemas causados pelas queimadas, desmatamento, para a criação de áreas agrícolas de pastagem e plantações. O problema da queimada é que é o mesmo problema em qualquer lugar. São Paulo é grande produtor de cana-de-açúcar e até recentemente toda a cana-de-açúcar para ser colhida era preciso ser queimada, para eliminar as folhas, né? Agora existe uma legislação em São Paulo que diz que a partir de 2017 será proibido fazer queimada, porque as queimadas queimam matéria orgânica, destroem a qualidade do solo, porque destroem micro-organismos como minhocas e outros micro-organismos que fazem parte do solo, da vida do solo, né? E provocam doenças respiratórias, né? A fumaça e a cinza provocam doenças respiratórias. Mas, na nossa região especificamente, o maior problema da queimada é a destruição da qualidade do solo. Porque, afinal de contas, são poucas queimadas, não tem tanto esse problema de doença respiratória, né? O problema maior fica mais restrito à destruição da qualidade do solo. Bom, a derrubada de matas para avançar com terras agrícolas, e esse é um mal que já aconteceu mais, mas ainda tem gente que derruba para fazer pasto, né? Sempre que se tira a mata original de uma área, ela começa a entrar em degradação. Degradar significa perder aquelas características iniciais, né? Então aquela vegetação que era típica desaparece. Os animais que eram típicos e micro-organismos desaparecem, dão lugar a outros. Isso é uma coisa, migra para um lugar e vem outra coisa, né? Começam a crescer plantas que não seriam desejadas, que a gente chama de ervas daninhas. Algumas nem tão daninhas, outras muito daninhas. São plantas que competem com a agricultura da gente, né? E quando esse desmatamento é feito em áreas muito inclinadas, há o problema da erosão. O que é a erosão? A chuva cai, não há nada que segure, ela desce levando tudo. Leva para onde? Para dentro do rio, que leva embora e se perde a utilidade disso tudo, né? Certo. Obrigado. Tem mais uma... pode começar? Como isso? Não sei. Não, é a questão da produção de gás. Do gás metano. Pode? Tá. A respeito da grande produção de gás metano, os mitos que tem em relação, que é responsável pelo aquecimento global, pela criação, né, da bovina, quais as partes positivas e negativas? Bom, na verdade, a produção de gás metano, que é um dos componentes do conjunto de males que destroem a atmosfera, não é mito não. O gás metano ele é largamente produzido em regiões onde se cria gado, porque o gado é um animal que rumina e ele produz gás pela boca, mas há um outro aspecto do gado que é a flatulência, conhecida como peido. Também produz gás metano e tem uma percentagem desse gás que o animal produz pelo trabalho do organismo dele, né? Mas maior que o gado, maior que na criação de gado, a produção de metano ela ocorre em áreas irrigadas para plantar arroz. Quando você pega uma área que tem uma vegetação sobre ela, você mistura essa vegetação com o solo e põe água sobre ela, essa vegetação apodrece e fermenta, produzindo gás metano. Então existem duas vertentes de gás metano na região de Camboriú. É o arroz irrigado, porque mantém água sobre uma superfície, e a presença de gado de corte, principalmente, que é em maior quantidade, mas que não acredito que chegue a representar algum perigo para Camboriú. Isso é mais complexo em áreas onde há grande concentração de gado, né? Grandes fazendas. Mas não é mito não, é verdade isso. A respeito do carbono, do dióxido de carbono e do carbono no aquecimento global, alguns cientistas falam que ele é bom porque ao fazer a fotossíntese algumas plantas, as plantas utilizam o carbono e tem maior produção. Fala-se que o carbono não é tão maléfico, ele pode ser bom na produção. Bom,
tudo que ocorre em excesso é prejudicial. Eu não tenho exatamente as informações mais técnicas sobre essa relação entre carbono, gás carbono e outros elementos, mas o fato é que sempre que se promove o desequilíbrio entre aquilo que a natureza fazia por si, se cria um problema para a natureza. E se criando um problema para a natureza, se cria para quem vive naquele ambiente, que no caso somos nós e, por que não, os animais também, né? Certo. Agradeço, professor do Instituto Federal Catarinense, na área de agricultura. Só. Muito tá bom. Se servir para alguma coisa...